A unção do Espírito Santo não é reservada apenas para poucos escolhidos. Ela está disponível para todo aquele que deseja andar em profunda comunhão com Deus. Há uma força sobrenatural que distingue os homens comuns daqueles que caminham com Deus. Essa força não vem de posição social, da riqueza ou da inteligência humana, mas de algo celestial, invisível e poderoso, a unção do Espírito Santo. Quando a unção repousa sobre um homem ou uma mulher, destinos são alterados, inimigos são derrotados, reinos se dobram e o impossível se torna realidade. Vemos isso ao longo das Escrituras, quando a unção mudou a história de pessoas que, humanamente, jamais teriam chegado onde chegaram. Por exemplo, vemos isso na história de Sansão, onde a unção lhe concedeu força sobrenatural. Veja o que a unção fez na vida de Sansão. Ele não era um guerreiro treinado, nem um estrategista militar. Sua força não vinha de exercício físico, nem de armas sofisticadas, mas da manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Quando a unção descia sobre ele, correntes se despedaçavam, muralhas ruíam e exércitos eram vencidos. A unção foi derramada sobre ele desde o ventre materno, tornando-o um nazireu consagrado ao Senhor. E cada vez que o Espírito do Senhor o tomava, feitos extraordinários aconteciam. Com as próprias mãos, Sansão rasgou um leão jovem como se fosse um cordeiro. Com apenas uma queixada de jumento, Sansão derrubou 1000 soldados inimigos. Ele era um só, mas, ungido por Deus, valia por um exército inteiro. Mesmo quando falhou e foi levado cativo, quando tudo parecia perdido e seus inimigos o humilhavam, Sansão clamou a Deus e a unção veio sobre ele mais uma vez. Num último ato de força divina, ele derrubou os pilares do templo dos filisteus e destruiu mais inimigos naquele dia do que em toda a sua vida. A unção sobre Sansão não apenas o fazia forte, mas o transformava em uma arma viva nas mãos de Deus. Outro grande exemplo do poder da unção é a história de José. A unção que havia sobre José é a unção que eleva dos lugares mais baixos aos mais altos. Olhe para José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, acusado injustamente e esquecido numa prisão egípcia, mas a unção estava sobre ele. José não tinha posição, não tinha riquezas, não tinha contatos influentes, mas carregava algo que ninguém poderia tirar: a presença de Deus. Onde José colocava as mãos, Deus prosperava. Na casa de Potifar, ele era apenas um servo, mas a unção o fez governar sobre toda a casa. Na prisão, ele era um prisioneiro, mas a unção o tornou administrador de tudo. E, no momento certo, quando parecia que os sonhos que Deus lhe deu nunca se cumpririam, a unção o levou do cárcere ao trono.
Em um único dia, José saiu da cela e foi revestido com as vestes reais do Egito, se tornando governador da maior potência mundial da época. A unção que estava sobre ele era a unção do favor, da promoção e do cumprimento dos sonhos de Deus. Outro grande exemplo da importância da unção é a história de Davi. Em Davi, nós vemos a unção que transforma pastores em reis. Davi era o menor da casa de Jessé, o pastor de ovelhas que ninguém notava, até que a unção o encontrou. Enquanto seus irmãos se destacavam como guerreiros, Davi estava no campo adorando ao Senhor e protegendo suas ovelhas. Mas Deus não se impressiona com a aparência e força humana. Ele olha o coração. Quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé para ungir um rei, Davi nem sequer foi lembrado. Mas o Senhor declarou: não é este, nem aquele, pois o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. Então, aquele jovem simples foi chamado, e ali mesmo, no meio de seus irmãos, o óleo foi derramado sobre sua cabeça. A partir daquele dia, a unção mudou sua história. Aquele que ninguém via se tornou o ungido do Senhor. E, com uma funda e 5 pedras, ele derrubou um gigante que aterrorizava uma nação inteira. Ele não venceu Golias por estratégia militar, mas porque a unção estava sobre ele. Mas a unção sobre Davi não apenas o fez matar gigantes, ela o fez governar. Anos depois, aquele jovem pastor se sentou no trono de Israel e se tornou um rei segundo o coração de Deus. A unção o transformou no maior rei que Israel já teve, e sua linhagem foi escolhida para trazer ao mundo o Messias, Jesus Cristo. A unção não é um mero toque emocional, é o poder do céu fluindo na terra, transformando vidas, levantando os improváveis e capacitando os escolhidos. A grande pergunta de hoje é: você deseja andar nessa unção de alto nível? Mas por que alguns vivem em um nível de unção tão poderoso, enquanto outros lutam para sentir a presença de Deus? O segredo está em princípios espirituais que liberam essa unção sobrenatural. Aqui estão 7 chaves espirituais que te levarão a viver debaixo da unção. Primeira chave: desenvolva uma sede incontrolável por Deus. A unção se manifesta naqueles que têm fome pela presença do Senhor. Deus se revela a quem o busca de todo o coração. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Segunda chave: priorize a vida de oração. A oração abre os céus e atrai a presença de Deus. Grave isso em seu coração. A oração constante nos torna sensíveis à voz do Espírito Santo e expande a unção sobre nós. Terceira chave: viva uma vida separada para Deus. A unção se fortalece em ambientes de pureza. Quem deseja ser cheio do Espírito Santo deve rejeitar tudo o que entristece Deus
e viver uma vida santa diante dele. E a quarta chave espiritual que te levará a viver debaixo da unção é: torne-se um adorador verdadeiro. A adoração cria um ambiente onde a glória de Deus se manifesta. Quando você adora, não apenas sente a presença de Deus, mas se torna um canal para que a unção flua poderosamente. Quinta chave para andar debaixo da unção: ande em amor e compaixão. A unção não é apenas para ser experimentada, mas para transformar vidas. Deus unge aqueles que desejam ser instrumentos de cura, libertação e salvação para outras pessoas. Sexta chave: permaneça na palavra de Deus. A Bíblia é a base de toda manifestação do poder divino. Quem vive debaixo da unção precisa mergulhar nas Escrituras, pois é nela que Deus revela seus caminhos e sua vontade. Seja perseverante e não desista. A unção cresce na vida daqueles que não retrocedem. Deus honra aqueles que permanecem fiéis, independentemente das circunstâncias. Se você deseja um nível mais alto da unção de Deus, continue buscando sem cessar. A unção não é um momento passageiro, mas um chamado para um estilo de vida sobrenatural. Você está disposto ou disposta a entrar nesse novo nível com Deus? Se a sua resposta é sim, então escreva nos comentários deste vídeo: unção. E que Deus te abençoe poderosamente no maravilhoso nome de Jesus.